Amém. Aleluia, irmãos. Primeiramente, é sempre com um temor muito grande, né? Quando o Senhor, na verdade, nos chama para poder falar qualquer coisa concernente a Ele mesmo, ou da Sua palavra, né? Seja para 500 pessoas, seja para uma pessoa. Nós que de fato um dia encontramos o Senhor, temos um temor e tremor diante da Sua presença, porque nós somos aqueles seres falhos, né? Nós sabemos. Então, mas na multiforme sabedoria e graça do dispensar de Deus na igreja, né? No corpo de Cristo, Ele vai falar de muitas maneiras. É pelo Filho, sempre pelo Filho, mas o Senhor está falando em toda a terra, irmãos, porque Ele tem um desejo profundo de que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é Ele mesmo, é a pessoa dele mesmo. Então é realmente uma responsabilidade muito grande tocar na palavra de Deus e ter que expressar isso para outros, né? Estamos aqui todos no mesmo nível, exatamente no mesmo nível, para juntos compreendermos essa dimensão de Cristo, essa insondável riqueza do nosso Senhor amado, né? Em Jó, vamos ler os primeiros capítulos. Jó capítulo 1, primeiros versículos. Jó capítulo 1, de 1 a 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Nós vimos decorrer de mensagens da conferência, de mensagens aqui, os irmãos citaram vários exemplos de personagens, homens, mulheres na Bíblia, que viram o Senhor, né? O Senhor colocou no meu coração de falar sobre o próprio Jó, e breve, né, de maneira bem resumida. Irmãos, muitos livros, muitos comentários sobre o livro de Jó. Se você for pegar e resumir esses comentários, esses livros, lógico que não todos, né? Estou falando de uma grande maioria, você vai encontrar mais ou menos que o seguinte, o mesmo título, que é: Por que sofre o justo? Ganhemos juntos. Mas certamente, irmãos, esse não é o tema do livro de Jó, esse não é o assunto, estritamente falando, do livro de Jó. Aí, qual seria o assunto do livro de Jó central? Talvez muitos de nós poderíamos tocar em algum ponto, mas eu toquei nesse ponto aqui: trabalho transformador de Deus. E ainda, se for resumir em uma palavra, já que é transformador, nós temos uma palavra bíblica para isso, que é a filiação. Vocês lembram lá de Romanos 8,16, fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E essa palavra ali nós sabemos que é um filho maduro, um filho criança, né? Que vem lá do grego teknon. É um filho imaturo, ele acabou de nascer em Cristo. Se você voltar 2 versículos no Romanos 8,14, já fala que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. Ainda em João 3,2, não precisa pôr, ele diz assim: amado, agora nós já somos filhos de Deus. Interessante também em Colossenses 2, eu acho que, se eu não me engano, eu não anotei, acho que é o versículo 10, eu acho, que Paulo diz o seguinte: nele, no Senhor, nós já estamos aperfeiçoados. E pesquisando sobre isso, a expressão ali é que nele temos vida completa. Certo? Só que ainda assim, irmãos, é um nível de perfeição. Quem é o perfeito?
Ele é o perfeito. Ele foi o aprovado por Deus Pai, né? E nós estamos revestidos da glória, da sua justiça. Ele nos justificou. Então, louvado seja o Senhor. Mas, lá em Efésios 1, né, diz que o Espírito Santo, ele veio em nós fazer o quê? Ele nos selou, né? O Espírito Santo, o Espírito prometido, ele veio nos selar. Mas apenas, será que é um final da obra do Espírito Santo em nós? Certamente nós sabemos que não é assim, né? Esse mesmo Espírito, irmãos, ganhem isso comigo. Esse mesmo Espírito que nos sela, ele veio habitar em nós com um propósito. Fazer com que os filhos de Deus possamos ter o semblante do Filho de Deus. Fazer também com que o caráter dos filhos de Deus sejam formados ao caráter do Filho amado de Deus. Ele disse, né? Eu edificarei a minha igreja. Você viu esse eu que ele falou ainda em carne, a palavra encarnada de Deus, onde ele está hoje? Ele está em você e em mim. Esse eu edificarei. Onde eu estou? Estou dentro de vocês. Louvado seja o Senhor. Amém. Por isso que nós lemos também, né, que Cristo em nós, ou em vós, é a esperança da glória. Louvado seja o Senhor. Tem um versículo interessante, irmãos, em Tiago 5,11. Manda o sono embora, irmãos, tá? E até, né, ia falar, inclusive, nós que às vezes o Senhor nos chama para falar aqui alguma coisa, você vai ver, né, irmãos muito sorridentes, irmãos muito sérios, irmãos que falam mais alto, irmãos que falam baixinho. Então, mas não perca que é o Senhor que está falando, né? Nós estamos diante da palavra dele, né? Então ele merece toda a nossa atenção e reverência, né? Em Tiago 5,11 nós lemos o seguinte: eis que temos por felizes os que perseveraram o quê? Firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que, essa palavrinha, e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Sábado passado o Juninho leu esse versículo para nós. Interessante, irmãos. Se você não faz isso, faça. Tem uma concordância chamada Strong, que cita tudo original na Bíblia. É uma luz maravilhosa. Por quê? Etimologia é a ciência que estuda, né, as palavras. E as palavras vão perdendo o significado real, principalmente na Bíblia. Esse é um cuidado muito grande. Então, olha só que interessante. Aqui, nesse versículo, a palavra fim, e vistes que fim o Senhor deu a Jó, olha só que interessante. Isso você pode pesquisar, tá? Não confia nas minhas palavras, não. Vai lá, em Strong. A palavra é telos ou telos, como queira. Que não significa exatamente um final cronológico ou um final de algo qualquer. Não é isso. A palavra você pode pesquisar, você vai encontrar o seguinte lá: perfeição, ou algo parecido com plenitude. E vistes que perfeição o Senhor lhe deu. Essa é a palavra. Mas é uma perfeição ainda total? Não. É um nível de perfeição. Vamos avançando e entendendo. 2 Timóteo 3, 16 e 17, tão conhecido de nós, irmãos, diz o quê? Que toda a Escritura é inspirada por Deus, não é isso? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está aí também a palavra perfeito. Não é a mesma palavra, mas remete
Ainda há um caminho que nós estamos caminhando e trilhando aqui. Ou seja, irmãos, um homem íntegro, completo, perfeito aos olhos de Deus, em certo nível. Mas a pergunta que fica para nós é: por que Deus vai trabalhar num homem com um caráter assim? O caráter de Jó. O que ele era ali nos primeiros versículos? Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Por que mais que ele trabalhar num homem desse? Né? Por que Deus vai trabalhar na vida de um homem com tais características, né? Apocalipse 12, lá no versículo 10, diz que o acusador, né, de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Muitas coisas, há algo espiritual acontecendo que nós não vemos, mas a palavra afirma que ele nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então nós temos que considerar isso. E qual talvez seja, à luz do livro de Jó, a grande acusação de Satanás diante de Deus? O maior conflito que nós podemos dizer que acontece. Será que o homem, irmãos, será que o homem pode amar a Deus independentemente de ser abençoado por Ele nessa terra? Será que o homem pode amar a Deus mesmo não sendo próspero nessa terra, ou perdendo a sua prosperidade física, suas riquezas, até mesmo a sua saúde? Será que esse homem pode te amar, Deus? Eu duvido. Essa é uma das acusações muito fortes de Satanás diante de Deus. E importante, irmãos, que esse pequeno tempo junto nessa palavra, o desejo, o meu desejo, o desejo do Senhor, é que eu saia daqui com algo mais dele mesmo. Não apenas uma coisa qualquer, umas palavras bonitas, alguma coisa. Não, esse não é o intuito de Deus. É que saímos daqui com alimento para podermos desfrutar essa noite ainda. Esse é o desejo. E que Ele faça esse trabalho, né, irmãos? Nós não temos capacidade alguma para nada. Porventura, Jó, nós vamos ler aqui, inutilmente teme a Deus? Ou Jó temeria a Deus em troco de nada? Né? Então vamos ler Jó, capítulo 1, versículos 9, a partir do 9 até o 12. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, essa palavra aí, né, inutilmente ou em vão, teme a Deus? Versículo 10: acaso não o cercaste com sebe? Essa palavra sebe é até uma redundância, significa cerca. Acaso não o cercaste com uma cerca celestial, digamos assim, a ponto de que ninguém pode tocar esse homem? E sua casa e tudo quanto tem, não cercaste? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, Satanás falando para Deus, né? E verá se ele não vai blasfemar ou amaldiçoar contra ti na tua face. Mas agora diz, né, o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele, ou seja, a sua vida, não estendas a mão. Você não vai tirar a vida dele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, irmãos, a gente estava falando sobre isso na quinta-feira, na reunião, né? Estritamente falando, é óbvio que é a mão de Satanás que toca a vida de Jó, mas com a permissão de Deus. Tem até um exemplo, eu gostei de uma frase que eu ouvi, que a mão de Satanás, ela toca Jó, mas por trás dessa mão tem a mão traspassada de Deus que toca também em Jó. Nós vamos ver isso com mais clareza ainda no decorrer aqui. Mas a pergunta ainda é: por que Deus quer trabalhar no homem com essas características que nós vimos? Porque além de íntegro, nós lemos que ele é reto, justo.
Se você vê em 1 Reis 14:8, ali está falando a respeito de Davi, mas lá tem um significado exato do que é ser reto ao Senhor. É o que guarda os mandamentos e anda após o Senhor. Quem quiser vir após mim, não foi isso que o Senhor falou? É fácil ir após Ele? É fácil que Ele seja a nossa vanguarda? Não é. Mas aqui afirma que Jó tinha essa característica. Temente a Deus, busquei também saber. Qual o significado dessa expressão? Temente a Deus, cheio de entendimento de Deus e de sensibilidade à vontade de Deus. Mas gravem isso, o significado de temente a Deus, que é cheio de entendimento de Deus, porque agora mesmo nós vamos ver algo interessante. Jó se desviava do mal. Quem se desvia do mal busca o quê? Santidade. Então Jó era um homem que buscava uma vida em santidade. Esse era o caráter de Jó. Agora vamos ler palavras maravilhosas, onde está o cerne de todo o livro, apesar de tudo ser tão importante ali. Mas Jó 42, versículos 2 a 6. Vamos ler com calma e prestar muita atenção nessas palavras. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Olha só agora o que ele fala. Nós acabamos de ver o significado de temente a Deus. Conhecimento de Deus. Em um nível, né? Porque olha o que ele fala agora. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Aí, isso que ele fala agora, se você voltar, não vamos voltar, no capítulo 38, versículo 3, você vai entender o que ele fala agora. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. E agora essa declaração maravilhosa. Eu te conhecia só de ouvir. Também explicando melhor aqui, eu havia ouvido algo de ti. Mas agora, os meus olhos te veem. Louvado seja o Senhor. Mateus 5,8. Bem-aventurado os limpos de coração, pois verão a Deus. Deus trabalhou o interior de Jó. Deus limpou o coração de Jó. E ele viu Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Não acabei? Mas agora os meus olhos te veem, sim. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, o que é lindo nessas palavras, irmãos, maravilhoso, é porque ainda tem algo que acontece meio que simultaneamente, porque após essas palavras, se nós formos por capítulo, se eu não me engano, muda de capítulo aí, enfim, após essas palavras, o que acontece? Jó começa a orar pelos seus amigos, não é isso? E o que acontece? Aí sim, simultaneamente, Deus restitui tudo em dobro para Jó. Só que essas afirmações que ele fez, maravilhosas, Senhor, não conhecia nada de ti, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, ele não sabia que ia ser restituído nada para ele. Ele não teve um pré-aviso, assim que você me vê, eu vou te dar tudo em dobro. Ele não sabia. Esse é um fato, é algo real que aconteceu com Jó. Ele não fez isso para ganhar nada. Ele não sabia. Ele ainda estava na mesma situação. Um tumor ambulante, sem nada. Mas aleluia. Nada mudou externamente, mas mudou internamente. Esse é o desejo do Senhor em nós. Como mudar a minha expressão sem ter um trabalhar tão interior do Senhor, né? Como que o Senhor vai trabalhar em nós, irmãos?
teria várias respostas, né? Ainda falando sobre a questão de Satanás tocar Jó, nós falamos dessa mão, mas o que acontece? Em Jeremias 27, versículo 6, você vai ver ali uma expressão interessante: Nabucodonosor, rei da Babilônia, quem? Meu servo. Ué, é isso mesmo. Se você ler em outro, eu não vou lembrar agora onde está, até várias pessoas, homens na Bíblia, foram usados como servos do Senhor para quê? Para cumprir o quê? Porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele usa qualquer coisa. Ele usou Satanás, ele usou aqueles amigos de Jó para trabalhar no interior de Jó, usou até o silêncio dele mesmo, aquele silêncio chamado o ensurdecedor, né? Um silêncio que Jó ficou maluco com aquele silêncio de Deus, mas ele tinha que se esvaziar. O que eu falei que é a questão de Faraó, né, ser servo de Deus, que também não precisa projetar, mas está em Romanos 9, 16 e 17. Então, na verdade, irmãos, o Senhor usa o que Ele quer. Ele não usa apenas Satanás, Ele usa o mundo, Ele usa circunstâncias, Ele usa até mesmo nossos irmãos para trabalhar em nós, para tocar nossas vidas de modo transformador. Ele quer nos transformar. E como, né, nós temos confirmado, quando desfrutamos do livro de Jó, aquelas palavras, né, de Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos do quê? De paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Às vezes o fim que eu desejo é ficar bem milionário daqui a uns 8 anos, para poder ficar com a minha neta, minha família. Às vezes esse é o fim que eu desejo. Mas o que o Senhor vai fazer ainda essa noite na minha vida, eu não sei. E você também não sabe. Aleluia. Muito importante nós tocarmos um ponto, irmãos. Quando fala aqui, ó, homem íntegro, né? A questão, Jó sabia que era íntegro? Você pode perguntar, ele sabia isso a respeito dele? O que podemos afirmar que sim? Porque lá em Jó 2,9, a mulher de Jó fala para ele: ainda conservas a tua integridade? Então, né, nós podemos inferir claramente que Jó sabia. Outra coisa, irmãos, é o seguinte: quem fala a respeito de Jó, muitas vezes, porque o título está lá na nossa Bíblia, o livro de Jó. Ah, foi Jó que escreveu. Não foi Jó que escreveu o livro de Jó. Aliás, é tudo suposições. Uns falam que foi Moisés, até a mais considerada. Mas por que na Bíblia, eu vou lembrar só de mais um livro aqui, uma epístola, Hebreus e Jó? Não sabemos. Eu vejo a mão do Senhor nessas coisas. Por quê? É para nós lembrarmos. Se eu não me engano é 1 Pedro ou 2 Pedro? 2 Pedro, não vou lembrar, 1,26... ou 2, 1,26, não precisa pôr não, é porque toda a palavra, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, é para nós lembrarmos disso. Quem foi o autor? Quem foi? Não importa quem foi o autor, porque eu sei que o Espírito Santo traçou essas linhas. E por que a Bíblia é um livro tão singular, né, irmãos? Atual, viva, porque não é palavra de homem, é inspirada pelo Espírito Santo. Isso é muito rico. Então Jó sabia que era íntegro. Então a palavra íntegro sempre vai remeter o quê? A perfeição. E perfeição na Bíblia, irmãos. Ó Senhor querido, como eu quero ganhar isso e preciso ganhar. Perfeição na Bíblia não é algo estático. Pelo contrário, é algo dinâmico, é algo progressivo, gradual, né? Gradativo. Você não vai de um bebê, né? O Estevão que tem bebê, você não vai de um bebezinho para um maduro assim do dia para a noite. A gente sabe que não, há um processo, não é isso? Há um processo até se tornar um varão, até se tornar um homem adulto, né?
Exatamente assim conosco, em Cristo. Então isso foi o que Deus fez com Jó e deseja fazer em mim e em você. Filhos maduros, né? É um processo, é a filiação. Aleluia. Filipenses 3, tão conhecido de nós todos, mas vamos ler. Filipenses 3, 12 e 14, diz assim, Paulo: não que eu o tenha recebido, ou tenha já obtido o que? A perfeição. Mas, aí, você vê como é que não é estático, irmãos? Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Está vendo o gerúndio aí, ó? Esquecendo-me, tem ação, esquecendo-me das coisas para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu lembrei de Hebreus 6:1, que fala, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, você já me conhece, né? O ensino fundamental, o primário, já me conhece, mas deixemos-nos levar para o que é perfeito. Eu lembrei disso, Hebreus 6:1, mas voltando aqui para o versículo 14, diz, prossigo para o alvo. Irmãos, nós prosseguimos para o alvo, aleluia, prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Outra expressão maravilhosa, soberana vocação, vocação, chamamento, chamado, soberana, do alto ou ascensional, tudo a ver com o livro de Jó, irmãos. Isso daqui, nós vamos ganhar também já já. Aí, irmãos, vem uma questão, amadurecer para quê? Nós precisamos ler a Bíblia, é claro, devemos nos debruçar na palavra de Deus, coisa que eu comecei há pouquíssimo tempo, mas como é lindo, irmãos, você se achegar à palavra. Muitos dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, por isso que é tão atraente quando você começa a se deleitar nisso, né, João Miguel? Você que o diga, né? Tantos livros, tantos estudos, Ronaldo, quanto tempo, e tantos irmãos, mas é atraente, porque é Deus que está aqui falando conosco, isso é maravilhoso. Mas amadurecer para quê? Para ser um cabeção? Para ser, porque irmãos, algo que nunca vai nos deixar, nunca, até que o Senhor venha, até que nós vamos, soberba, nunca vai nos deixar. E você pode pensar assim e tal, irmãos, é bom nós termos realidade de quem nós somos, e só a luz do Senhor que vem para mostrar. Mas na verdade, irmãos, para que a questão de buscar o Senhor? As coisas saem, acontecem naturalmente quando você busca o Senhor, você não precisa forçar para crescer, você não precisa forçar porque o desejo de Deus, Paulo falou tão intensamente, eu já falei isso aqui acho que mais de 30 vezes, 50 vezes, que ele fala aos Gálatas, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então é isso, se achegar ao Senhor, a palavra, é para que Cristo seja formado em nós. A intimidade, uma palavra pouco usada hoje, solitude, quietude, contemplar, se aquietar, meditar, pouco usada, acabou, virou uma palavra estranha para nós. A gente não sabe o que é isso, se trancar num quarto, falar, não, deixa eu quieto aqui, pega esse celular para lá. A gente não sabe o que é isso, irmãos, para ouvir o Senhor, porque esse mundo corrido nosso, com tanta coisa, com tantos planos, mas nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Esse é o Todo-Poderoso, né? Aleluia. Aleluia. Ainda para ver que é ativo, 2 Coríntios 3,18, nós sabemos quase de cor, e todos nós com o rosto sem véu, aí está o grande problema, e todos nós sem véu, contemplando, está vendo o gerúndio de novo?
não é parado. Como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aleluia, irmãos, nós estamos avançando. Não pare, irmãos. Rogério, não pare. Não pare. Oh, não quero parar, Senhor. Eu não quero, mas eu dependo totalmente de Ti. Nós dependemos totalmente dEle, até mesmo para buscá-lo. Mas há um peso, há uma balança equilibrada, né? Uma balança muito equilibrada, porque pela graça somos salvos, não é isso? Fomos salvos. Mas e a nossa responsabilidade? Acabou? Uma vez que afirma que é algo progressivo, eu dependo de mim, a Bíblia vai vir até mim? Não vai vir, eu tenho que ir até ela, né? Então depende, irmãos, esse equilíbrio maravilhoso. Temos a graça, mas tem a responsabilidade nossa, né? Nos achegarmos a Ele. Então, Deus está conduzindo Jó de um nível de perfeição a um nível que Ele quer levar Jó. Esse livro é de muito ensino para nós, irmão, é muito denso. Deixa eu avançar aqui. Questão do redemoinho, né? Jó 38:1. Depois disso, o Senhor do meio de um redemoinho. Nós já vimos sobre isso. E nada melhor que essa figura para entendermos o quê? O trabalho transformador de Deus. Nada melhor, não tinha uma figura melhor para o Senhor usar em sua soberana sabedoria para nos ensinar que um redemoinho, por um lado, ele destrói tudo que passa, por onde ele passa, tudo. Ele é destrutivo, um redemoinho. Coloca a nossa vida de cabeça para baixo, como colocou a vida de Jó. Em um só dia, uma catástrofe na vida desse servo. Um só dia, irmãos. Mas por outro lado, aleluia, o redemoinho eleva aquilo que está na terra para os céus, né? Aleluia, aquele formato helicoidal, né? De um redemoinho que leva, e leva, e leva, e leva. E como Jó expressou isso, né? Nós vimos. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu havia ouvido algo de ti, mas agora os meus olhos te veem. Esse redemoinho é uma figura exata do que Deus estava fazendo na vida de Jó. E Jó jamais imaginava, irmãos, que Deus tinha muito mais para mostrar para ele, né? Para revelar dele mesmo, né? Da sua própria pessoa para ele. E todas as vezes que alguém vê o Senhor, há realmente mudança nas nossas vidas. Vou dar acho que uma puladinha aqui para ser bem cirúrgico no tempo. Vou pular algo aqui. Difícil pular. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui não dá para pular não. Irmãos, existe, eu vou resumir rápido. Tem os amigos de Jó, eles vêm de uma região de Edom. Se você ler em Jeremias 49:7, nós vamos ver o seguinte, que ele faz, por exemplo, ele fala que é o Temanita. Temã era uma cidade conhecida por uma sabedoria, mas também por uma teologia, digamos assim, que é a teologia chamada assim, teologia sapiencial da retribuição. A sapiencial vem de sabedoria, né? Da retribuição. O que é essa teologia? Deus é justo, então Ele abençoa o justo. Se é ímpio, é lógico que Ele vai te punir. Era essa a teoria deles. E os amigos de Jó provavelmente eram daquela mesma região, porque falaram que eles mesmos combinaram entre eles para ir para lá. Não tinha avião, não tinha... Então provavelmente eles não tinham celular. Então eles provavelmente eram daquela região, porque a respeito de Bildade e de... Me ajuda? Ele faz... Não, Zofar. Ele faz aquilo que eu falei primeiro. Não tem nenhuma informação mais na Bíblia sobre eles. Mas sobre ele faz porque fala de Temã, então nós temos isso. Por que eu falei isso? Deixa eu agora lembrar por que eu falei isso. Ah, irmão, isso é maravilhoso. Não perca isso não. Rogério, não perca também não. Põe o Salmo 73 aí para nós, irmão. Versículos 3 e 4.
Lembra disso. E depois nós vamos descobrir, se der tempo, que Jó tinha esse mesmo princípio aqui, da teoria sapiencial da retribuição. Tem versículos que comprovam isso. Olha só que lindo, irmãos. É lindo esse caminhar aqui do Salmo de Asaf. Versículo 3 ele fala assim: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. O 4: para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio é bem nutrido. Versículo 12 e 13: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. 16 agora, versículo 16 e 17: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Irmãos, olha o 17. Até que entrei no santuário de Deus, agora os meus olhos te veem. Olha só, Asaf estava naquilo tudo, né? E se você olhar, é isso mesmo. Deixa eu, só para não perder aqui a sequência, o 17 fala: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o quê? Com o fim deles, destruição. E ainda no versículo 25 ele fala: quem mais tenho eu no céu? Não há outro. Tão interessante, é uma pessoa, um homem chamado Jesus. Não há outro em que eu me compraza na terra, não há outro. Mas irmãos, hoje, se nós olharmos, tantas pessoas que não conhecem o Senhor, são prósperas, bilionárias. Mas sabe o que Asaf aqui depois concluiu? Após entrar no santuário de Deus, o fim deles, não o fim aqui, que ele coloca eles em terrenos escorregadios, né? Que sejamos esses, irmãos, que oremos pelas pessoas, obviamente. O mandamento do Senhor para nós: amar as pessoas, até os inimigos. Mas não questione, por que ele prospera e eu estou nessa labuta toda? Deixa o Senhor trabalhar. Se você é um filho, Ele vai trabalhar em você. Obviamente, vamos pôr na balança. Eu preciso me posicionar, muitas vezes, né? É que nem nós falamos esse dia: o Senhor te dá. Quando Ele te entrega algo, você tem que renunciar a algo. Uma primeira coisa que você tem que renunciar, irmãos, talvez, para mim foi isso: o tempo. Então, eu durmo até às 6, agora eu vou dormir até às 5, mas eu vou ter 1 hora com o Senhor, de qualidade, porque depois, é lógico, durante o dia todo, você tem um Espírito em você, né? Você vai ter comunhão com o Senhor, mas e aquela comunhão? Para Cristo ser formado em nós. E para concluir, irmãos, Jó tinha algo que talvez nós todos temos. Falamos também na quinta um pouco sobre isso, na casa do Marlon. Um medo, um pavor secreto, que era o seguinte, nós podemos inferir isso muito claramente aqui: até quando eu vou ter esse tanto de bênção? Até quando eu vou estar rodeado desses filhos maravilhosos? Que ele ia lá e fazia ofertas, holocaustos, para ver, quem sabe algum deles pecou em seu coração contra Deus, né? Então vamos lá, por cada um, ainda fala que é segundo o número dos filhos. Então, ou seja, no mínimo 10 ali ele levava sacrifício, né? Quem sabe algum deles pecou. Então a pergunta de Jó é: até quando? Até quando eu vou ter todas essas bênçãos? Todos nós temos um pavor secreto. Por isso ele diz no capítulo 3, versículo 25, vamos ler. Capítulo 3, versículo 25. Olha que realidade, irmãos, que Jó disse: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Isso mostra que ele tinha medo. Aquilo que eu temia, vamos colocar assim,
agora está acontecendo comigo. Eu perdi tudo. Perdi tudo. Prosperidade, filhos, até mesmo a sua saúde, né? Foram tocadas. Mas amém, irmãos, que o Senhor, de fato, transformou a vida de Jó e o coração de Jó. Que nós possamos permitir o mesmo trabalho transformador nas nossas vidas, nesse tempo em que, de fato, nosso noivo está aqui, ó, com a mão no ferrolho, com a mão na maçaneta da porta. E está chegando, e tem falado conosco algo muito precioso. Eu estou batendo. É estranho, como é que o dono da igreja bate na porta da igreja? Mas se alguém ouvir esse que chama e que bate, eu vou entrar e fazer o quê? Ceiar com ele, né? Então possamos abrir nosso coração, irmãos, diante do Senhor, com muito temor, reverência, amor, a palavra, a oração, se achegar a Ele, sem véu nenhum, para que possamos... O resultado, irmão, finalizando, o resultado saudável na nossa vida e na vida da igreja, na nossa comunidade, vamos chamar assim, o resultado saudável vem de olharmos, de contemplarmos esse que é o verdadeiro. Aí nós certamente seremos um povo saudável, um povo que vai entender o coração de Deus, um povo que não vai se trancar em nós mesmos, um povo que não vai se achar, mas nós vamos ser quebrantados por Ele. Louvado seja o Senhor. Amém.